Eu quero agradecer o convite feito pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Prefeitura Municipal de São Gotardo, pelo convite para participar deste evento, que é o primeiro evento de muitos. Eu tenho certeza de que ano a ano, ou de 2 em 2 anos, nós teremos esta atividade fundamental para que nós possamos pensar, sobretudo, como fazer o estímulo, o incentivo à leitura num país que é fundamentalmente marcado pela oralidade, mas que nós precisamos, estabelecer um processo de conhecer, nos aprimorar e dominar a tecnologia da escrita. A escrita é uma tecnologia que inclui, mas também, na falta dela, ela exclui. É de fundamental importância que a gente possa ter aqui em São Gotardo a segunda festa literária, o Flissanggô. E eu, brincando com o Daniel, perguntava para ele: por que Flissanggô? Aí eu fui perguntar para ele: porque se eu tirar o Fli, eu fico só com Sanggô. E se eu for da Nigéria, eu leio Xangô. Eu não sei se pensaram nisso, mas a festa literária de São Gotardo, com esse termo, merece o segundo trazer alguém da Nigéria para estar aqui com vocês. Obrigado, gente, pelo convite. Então, boa tarde a todos e a todas. Confesso a vocês que estou muito emocionado por estar aqui, porque eu carrego uma história de um povo guerreiro, um povo que sabe resistir e está aqui até hoje resistindo. Lembro de minha mãe, uma mulher lutadora, que teve a audácia e a coragem de criar 7 filhos sozinha. Ao mesmo tempo, transmitiu praticamente tudo que eu sou. Então, em nome da minha mãe, eu cumprimento e saúdo todos os meus ancestrais, porque ela é a prova viva que a cultura, que o ser, que a nossa identidade é uma identidade completa, uma identidade transformadora deste país, deste mundo e também de todo o universo. Fazemos parte desse povo que não é apenas um único povo, é uma junção de culturas, e aquelas pessoas que me antecederam, eu jamais esquecerei delas, porque a cada palavra, a cada gesto, a cada ação que nós fazemos, refletimos o que eles fizeram. Então eu saúdo a todos que estão aqui, muito obrigado pelo convite, prefeita Denise, muito obrigado pelo convite, Alessandre, e também agradeço a acolhida que eu tive nessa cidade em 2011, quando eu vim de Uberlândia para morar aqui, Então hoje eu me sinto parte dessa identidade, desse povo, e junto com esse povo quero lutar para que a gente possa melhorar ainda mais as nossas relações, reconhecendo o que tem de melhor na nossa cultura, que é este povo, que tem muito a aprender, mas que tem muito a ensinar. Então, agradeço imensamente a oportunidade e também cumprimento a minha irmã e o meu irmão Tobias, minha irmã Maria Isabel, que vieram de Uberlândia para me assistir. Minha esposa Maria José, e meu filho, Samuel. Eu vou começar o início da minha fala porque eu quero muito ouvir o Dagoberto. Aprendi muito com você, Dagoberto.
Eu vou contar um caso, uma situação em que o Dagoberto, sem saber, mas já sabendo, ele me ajudou a encontrar minha identidade, a reconhecer a minha identidade plenamente. Ele me ajudou a potencializar aquilo que eu já vivia, mas por conta de várias situações, né, de fragmentação da nossa identidade, que foi produzida pelos colonizadores e depois pelos seus continuadores, que tentaram então apagar de mim a minha origem. Tentaram, mas não conseguiram. A prova viva, Dagoberto, é quando você lá na UF, em meados do ano 2000 para frente, né, você numa palestra lá no Bloco 3Q da Universidade Federal de Uberlândia, eu então estudante de Ciências Sociais, comecei a ouvir esse homem falar, e vocês já viram ele falar e já estão encantados em menos de 5 minutos. Imagina você escutá-lo por 1 hora, por 2 horas. Aí você já está no time dele, você está começando a jogar com ele, fazer o diálogo, né, chamar para a roda, para a conversa. Foi para essa roda que eu entrei e continuo nela. Então eu agradeço muito, Dagoberto, porque nessa palestra, que eu não vou adiantar muito, porque eu tenho certeza que você vai fazer esse percurso, né? Claro que num outro contexto, mas lá eu saí emocionado, saí fortalecido e com uma certeza que tudo que eu tinha feito, toda a minha procura e minha busca tinha sentido. A partir daí eu fui um novo estudante na Universidade Federal de Uberlândia, não estava tentando ser cópia de ninguém, comecei a ser a mim mesmo, encontrei outros que dialogavam comigo, que eu não via. Eu me lembro de uma frase do Boyce, né, um intelectual negro afro-americano, né, um intelectual de grande vulto, no livro As Almas do Povo Negro, em que ele fala que é a necessidade de tirar o véu. E ao tirar esse véu, a gente começa a ver a realidade muito mais profunda, começa a se reconhecer e a partir daí lutar com muito mais força, com muito mais eficácia do que antes. Então você é um dos responsáveis por isso e eu quero ouvir novamente, porque eu não me canso de ouvir, como as crianças que não se cansam de ouvir as histórias que os pais e avós contam e que os professores contam também. Você pode contar ela várias vezes, mas ela sempre faz o olho da gente brilhar, porque é uma história que mexe com a nossa identidade profunda, no sentido mais belo. Então, Dagoberto, muito obrigado, e agora eu quero te ouvir um pouco mais. Daniel está dizendo que nós vamos ter 1 hora. Eu preciso de 1 século. Para que a gente possa pensar o seguinte: a primeira coisa que eu faço é, quando eu vou nos diversos lugares onde eu posso ir, e hoje a gente pode ir a tantos lugares, né, como eu já estive aqui em São Gotardo, conversando com um grupo recentemente, e a pergunta sempre que eu faço é: quem nós somos? Aí eu pergunto para vocês, quem são afrodescendentes aqui, nesse momento? Levantem a mão, os afrodescendentes. Todos nós somos afrodescendentes. Todos nós temos uma descendência comum. Todos nós somos África. A nossa origem, o nosso berço é África. Se nós somos seres humanos, Homo sapiens, sapiens, devemos isso ao continente africano, à Mãe África. E a Mãe África não é por conta de serem pessoas de pele escura, carregados de melanina, como eu, Daniel, Denise aqui na frente. A dupla de D, não é? A dupla de D, o trio D, então DDD, né? Não é BBB, é DDD.
né? De modo que nós possamos pensar fundamentalmente que a nossa primeira identidade, Daniel, é de seres humanos. Essa identidade que nos coloca diante do mundo, a capacidade de caminharmos pelo planeta ao longo de milênios, e nos últimos 150 milênios da nossa história, fizemos a primeira globalização que o planeta Terra conhece, a ocupação do planeta Terra pelos seres humanos. E chegamos a São Gotardo. Diferentes, porém iguais. O fundamental é termos esse entendimento de que a população do continente africano somos nós, hoje, que caminhamos por esse planeta. E que é nesse sentido e nesse contexto que nós não precisamos falar das contribuições da África para o Brasil. Como diria Joseph Kizerbo, né, um grande historiador intelectual de Burkina Faso, perguntado após uma palestra que ele deu na Universidade Francesa qual era a contribuição da África para a humanidade, ele não teve dúvida em dizer: a maior de todas as contribuições, a vida. Então, se estamos aqui, é porque nós precisamos reconhecer que a África é a nossa possibilidade de existir. E nós não podemos, e você reivindica na tua fala inicial, a ancestralidade da sua mãe, enquanto um ícone que te provoca a reflexão sobre o passado, mas que te lança para um futuro, Daniel. Nós não podemos virar as costas para nossa mãe, a África. É fundamental que nós entendamos isso. E é nesse processo que a gente possa trazer, venham crianças mais para frente, venham todas as crianças, como alguém, um africano vai dizer: vinde a mim os pequeninos. Que africano é esse que vai dizer: vinde a mim os pequeninos? Mais uma questão para a gente pensar. A criança que nasce em Belém e que é socializada e culturalizada no continente africano, a gente não para de pensar sobre isso e refletir sobre isso. A importância de entendermos que não há possibilidade de estabelecermos racismos religiosos ou aquilo que se chama intolerância religiosa, de uma maneira bonita e gostosa de falarmos, da violência que implica a questão dos debates religiosos, se a gente não considerar que a criança nascida em Belém, ela foi socializada em toda a sua primeira infância, que é essa infância que chegou aqui, em solo africano. É de fundamental importância que a gente entenda isso. Então, quando eu olho para Flissango e estou falando de um rei, o rei de Oió, né? O grande Xangô, o rei que foi justo. Foi mulherengo também, né? Mas foi justo. O que é fundamental é entendermos essa lógica que faz com que a gente consiga entender o sentido de nossas vidas. E o sentido das nossas vidas não é ser único, é ser plural, é ser diverso, é ser diferente dentro de um contexto que nos coloca diante de um mundo que nos projeta para sermos a complementação dos outros. Por isso nós não somos o mesmo. Nós somos a complementariedade dos outros. Como diria Jean-Paul Sartre, os outros são o inferno de nós. Mas o mesmo Sartre vai dizer: eu só existo porque o outro existe. A existência do outro é fundamental.
para que eu possa encontrar em mim e nele ou nela a minha identidade enquanto ser humano. Então, quando Daniel, todo emocionado, lembra lá de 2004, 2005, 2006, todos esses anos que eu fui para a Universidade Federal de Uberlândia, conversar com os estudantes, né, e fazer isso em outras tantas universidades pelo país, dá-nos conta de nós trazermos algumas questões para a gente refletir. E como eu diria ontem, muito obrigado, prefeita, muito obrigado, Missane, muito obrigado, secretária Adriene, de ter mandado o Júlio me buscar. Né? Porque o Júlio não dormiu e eu tampouco. Né? Então nós viemos 7 horas, né, conversando sobre África, sobre a vida, sobre tudo, e foi um curso que eu dei para ele e um curso que ele me deu sobre São Gotardo. Então trocamos bastante, foi excelente. Então, a questão toda é podemos pensar, Daniel fala, os colonizadores nos roubaram a nossa identidade. Eu diria, não foram os colonizadores que nos roubaram nossas identidades. Foram os usurpadores de identidade que nos roubaram as nossas identidades. Mas nós formulamos outras tantas identidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos repensar a questão dos conceitos que nós adotamos no nosso dia a dia. Quando nós pensamos com a cabeça daquele que nos oprime, nós não conseguimos sair da opressão. A força e o talento de poder pensar sobre a vida é justamente a possibilidade de pensarmos diferente diante daquilo que nos coloca o processo de opressão. E aí eu faço uma pergunta muito simples e muito singela à prefeita Denise Condé, né? Não a você, Daniel, mas a prefeita, né? Como que é difícil ser prefeita e pensando enquanto mulher a prefeitura. Você sabe do que eu estou falando. E eu estou te vendo só agora. Né? Fica firme aí. Tá? Fica firme aí. É importante chorar sim. Porque só chora quem sabe a superação que virá amanhã. Né? E isso é fundamental para que a gente entenda que o poder masculino ele tem que ser repensado a partir de outros tipos de poderes e outras modalidades de pensar. Então, quando eu trago para mim a ideia de que o português foi colonizador, eu estou dizendo e dando de barato, né, que os indígenas não fizeram nada. Eu estou dando de barato que os africanos que vieram para cá eram escravos. E eles não eram escravos. Nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de pessoas livres que foram submetidas à escravidão. Logo eram escravizadas, não eram escravas. Eu não posso naturalizar um processo que é social e é histórico, e é político e econômico. Eu tenho que modificar isto, e eu modifico isso operando com outros conceitos, outras visões de mundo. Porque se eu ficar nas visões de mundo que me oprime, eu não consigo calcar a minha liberdade. É de fundamental importância que eu consiga entender, portanto, que, né, e aí provocando a minha amiga ali, né, dizendo da questão da contribuição da identidade indígena, que é também um problema quando eu falo de povos originários. E por que eu estou falando que é um problema quando a gente fala de povos originários? É porque quando eu estou dizendo que são povos originários, eu estou dizendo uma outra coisa, similar a afrodescendente. Todos nós somos de uma mesma origem, África. E quando eu falo de povos originários, parece que eu estou deslocando as populações nativas das Américas como não parte de uma África, de uma descendência comum.
Cuidado com os conceitos, porque os racistas sabem manipular conceitos. A base do racismo é falar de uma poligenia, de que surgiram pessoas na América, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania. Isso é o racismo, porque aí justifica raças superiores e raças inferiores. Quando eu venho para a monogenia, por isso a importância do projeto Genoma, por isso a importância dos estudos científicos, para nos colocar diante de uma monogenia e ratificar que nós somos parte de uma mesma origem comum. Diferentes? Sim, mas com a mesma origem. O caminhar pelo planeta nos colocou em termos de diversidade. E qual é a nossa diversidade? Apenas 2 pares de cromossomos. Só isso. Só isso que vai fazer com que alguns tenham mais melanina e outros tenham menos melanina na pele, no cabelo, nos olhos, naquilo que a gente chama hoje de fenotipia. Então, quando a gente pensa nisso, e voltando para a questão do colonizador, quando eu penso que o português é colonizador, eu estou tirando do africano, eu estou tirando do indígena a condição de ser sujeito produtor. Porque o conceito antigo é que ele era mercadoria, ele era objeto, ser semovente. Eu estou dizendo, o africano é o colonizador do Brasil. Não existiria Brasil sem África. E como eu dizia ontem no curso, no intensivo ao Júlio, né? E ele veio direitinho, viu? Direitinho. Uma lombada ou outra, tal, tudo, um buraco outro, né? Mas deu tudo certo. Muitas horas mesmo, né? Mas o fundamental que eu dizia para ele, Júlio, você já pensou uma coisa? Que as universidades mais antigas do mundo são africanas. A universidade mais antiga da Europa é a Universidade de Bolonha, de 1200 e alguma coisa, década de 80 do século XIII. As universidades africanas, a Timbuktu, no Mali, é muito mais antiga, mas ela não teve continuidade por conta dos processos de guerra do antigo Império do Mali. Mas as 3 mais antigas, uma delas é a primeira, a Universidade de Fez, que está no Marrocos. A segunda está na Tunísia e a terceira está no Egito. Depois de 400 anos depois da primeira, surge a Universidade de Bolonha. E aí, minha querida, a importância de ler e reler O Nome da Rosa. Aquele livrinho que estava na mão dela agora, Denise, né? Que ela quer que eu escreva sobre o nome do grande Humberto Eco e deixar o meu registro ali. A importância da tese de Humberto Eco, no sentido de pensar a contribuição de Eco, né, de Humberto Eco, à literatura e ao pensamento, quando ele está dizendo o seguinte: o livro proibido que ninguém poderia ler é justamente aquilo que Aristóteles insinua em sua obra, de que o conhecimento africano é fundamental para a gente construir a nossa experiência de aprendizagem, experiência de ensino, experiência de educação. E qual é a questão, então, do livro proibido? E qual é o nome do livro proibido? Você já leu? Já chegou? Não? Então, só para a gente dar um spoiler, Phoenix África é a stand que está lá no convento beneditino. Então você tem uma ala do convento que é a África, e que as pessoas não podiam chegar lá. E tinha um livro que não poderia ser acessado de maneira alguma. E quem acessa esse livro morre.
Morre porque fica tão curioso de ler, e que vai ingerindo veneno porque está passando, né, as páginas, e morre envenenado. Qual é a questão, portanto? O segredo é não aprender com a África. Por que não aprender com a África? Porque aprender com a África é justamente isso que nós estamos fazendo. Conversando, trazendo histórias, trazendo memórias, de uma maneira lúdica, de uma maneira cheia de metáforas, cheia de informações. É isso que a gente já faz na educação infantil. Só que a hora que chega na educação fundamental, no médio, na universidade, está todo mundo duro. E a gente perde a criatividade, a gente perde a capacidade de inventividade, a gente perde a capacidade de se arriscar. E a gente vira apenas reprodutor do pensamento do passado. Pensem nisso, né? Esse desafio de serem, nesta cidade, inventivos, criativos e se arrisquem. Não sejam estudantes que tirem 6 ou 7. Sejam estudantes que tirem 1000, porque se arriscam. Né? Se arriscam. E se arriscar não é dizer o que a professora disse, viu, professora? Você mesmo que olhou para trás aí. Viu? Você mesmo aqui. Né? Né? Não, mas tudo bem, que seja. Né? Mas o fundamental é pensar justamente isso. É arriscar. E aí eu conto 2 histórias. A história de Cheikh Anta Diop, que vai fazer sua tese na França e vai falar que o Egito, o antigo império do Egito, o império faraônico, a civilização de Kemet, que Egito é um nome que os romanos dão, né? Kemet, KMT, é o nome que a civilização que ali se constituiu dava a si mesmo. É a civilização quimética, Kemet. Ele está dizendo, essa civilização é de povos negros, tão negros quanto aqueles que estão ao sul do Saara. No momento que Eric von Daniken está escrevendo, eram os deuses astronautas. Cheikh Anta Diop demonstra com estudo que a civilização do Egito são de populações negras. Não são gente fora do planeta que veio para cá, é gente daqui. E daí, Daniel, aquela contribuição importante que depois eu passo para você, passo para, né, para vocês, a importância de nós entendermos, como eu dizia no curso de ontem à noite, para o Júlio, que nós falamos tanto de reis e rainhas e sempre pensamos em reis e rainhas na Europa. As meninas e os meninos são príncipes e princesas, que podem ser da Europa também. Mas a África é cheia de reinos e impérios. Só que o século XIX conhece o maior de todos e o mais rico reino, que é o reino do Congo. O Congo tão rico, todo mundo aqui que tem um celular tem metais do Congo. Tudo bem? O fato é que o Congo é muito rico, já o era e continua sendo. Mas a Europa faz um filme, traz um enredo e coloca o rei do Congo na figura de um grande gorila de 5, 6 metros. King Kong. O rei do Congo é um macaco. A desumanização faz com que a gente possa pensar o que fizeram com as nossas identidades, como projetaram as nossas identidades. Então, quando você se emociona e quando a Denise se emociona,
dá-nos conta de quão difícil é fazer mudanças. Como é que se opera essa violência que se coloca diante das nossas vidas? E a gente só consegue ultrapassar as barreiras sabendo que nós não somos aquilo que dizem que somos. Mas para isso eu preciso ter consciência não só do passado, mas de me projetar para o futuro. A dívida de vocês aqui é muito grande com aquele futuro que está ali, porque esses que estão aqui na frente, inclusive os de cabelo branco, não é? Tem dívida, tem uma conta a pagar com as gerações futuras. Os mais velhos têm responsabilidade com o futuro. E o futuro tem a responsabilidade com o passado, para não se esquecer do que foi feito antes. Te ajuda a poder pensar nisso? Ajuda vocês? Pensem nisso. Mas a gente tem mais 5, 6 horas, vamos continuar a conversa. Vamos lá. Eu não sei como é que foi pensado, quer dizer, eu sei, mas eu gosto de mudar algumas coisas. Eu gostaria muito que vocês tivessem um microfone na mão, para a gente trocar, para a gente poder conversar, não ficar apenas dois loucos falando sobre bobagens aqui, né? Mas que a gente pudesse conversar mais, dialogar mais, se conhecer mais. Aí quem quiser, pega. Se quiser fazer pergunta, está aberto. As considerações. Eu queria que a prefeita falasse, ela está tão emocionada. Boa tarde a todos. Realmente não é fácil falar. Na minha cabeça passam várias cenas, né? A luta dos meus ancestrais me fortalece muito, me inspira muito. Porque para que eu estivesse aqui hoje, com o microfone na mão, muitas lutas antecederam, né? Muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas lutaram pelo direito de fala e de vez, né, de nós negros. E essencialmente de nós pessoas. Eu gosto muito da expressão essência humana, que é o que nós deveríamos considerar. Então eu tive a oportunidade aí de, através da educação, experimentar muito essa busca da identidade. Às vezes eu me perguntava, cadê a Denise? E nos momentos que eu vivo hoje, que são de desafios e de muitas oportunidades, eu paro às vezes e pergunto, cadê a Denise? O que a Denise faria? A Denise pessoa, sem toda a pressão, sem todo o contexto, mas o que eu faria na minha essência? Então, normalmente é a decisão que eu tomo. Isso tem me ajudado muito. A nossa luta é grande, porque eu quero sim contribuir para que meus netos, que é um sonho tão sonhado, que eles vivam num mundo melhor. E o mundo melhor é onde eles possam ser respeitados simplesmente por serem seres humanos. Que eles não têm outros adjetivos após seus nomes. É só isso. É um sonho tão simples. Então eu agradeço a cada um de vocês por isso. Porque quem está aqui está sonhando comigo, né? Para que eles sejam somente eles. Eu queria aproveitar a oportunidade mais uma vez, você falasse um pouco sobre a importância histórica, né, da Lei 10.639 de 2003, que versa aí sobre o ensino, né, de cultura afro-brasileira e africana nas escolas, que a gente sabe que é resultado de lutas históricas, né, de resistência, e que muitos de nós vamos aprender que essa resistência existiu, que esse trabalho organizado
de buscar espaços no poder e conquistar o espaço que já era nosso, né? Esse espaço não era um deles, esse espaço é nosso, foi resultado de muitas lutas históricas, né? A gente pode pensar desde a luta quilombola, a organização dos intelectuais, né? Dos negros, os irmãos Rebouças, José do Patrocínio, outras figuras não tão conhecidas historicamente, mas que no dia a dia fizeram seu papel, pessoas que se identificaram com a nossa luta, né? Porque a nossa luta só é considerada nossa quando a gente coloca o outro também dentro dela, né? Muitos brancos e brancas, né, também se somaram à luta porque entenderam que era aquilo que o prefeito falou, que é a essência humana que estava em jogo, que precisava ser defendida. Então, nesse sentido, era uma única luta. Aparentemente era uma junção de brancos e negros, mas na prática era uma junção de pessoas humanas que estavam se preocupados com elas, com os outros. E aí eu gostaria que você falasse desse processo, né, tanto no sentido da luta, mas também da luta maior ainda, que é a implementação, né? É fazer esse conhecimento produzir novos conhecimentos, né? E a partir desses novos conhecimentos a gente avançar, olhar para o passado, aprender com ele, reconstruí-lo e lançar para o futuro algo que de fato seja inclusivo, né? Que a gente não fique só no discurso do que eu acredito ou eu acho, mas que a gente possa fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que é dialogar e através deste diálogo já começar a mudar agora o que vai ser no futuro. Fazer um gancho com a fala da Denise e do Daniel. Gostaria que outros desses falassem também, tá, gente? Outras pessoas. Mas fazendo esse gancho com aquilo que a Denise diz, aquilo que o Daniel está dizendo agora, faz com que a gente possa entender fundamentalmente o papel da educação. E um papel da educação é justamente para que a gente conheça, tenha ciência e tenha consciência daquilo que somos. Então, nós não somos escravos. Nós somos escravizados. Nós não somos pobres. Nós somos empobrecidos. Nós não somos ricos. Nós somos enriquecedores, porque nós estamos diante de processos. Não é um dado de natureza, não é aquilo que a gente possa dizer: filho de rei, rei será, filho de escravo, escravo é. Então nós temos que fazer uma leitura desnaturalizando, né? Pensando no canal, né? Desnaturalizando os processos. Então, quando você tem uma história de um município que ao longo de sua trajetória vai ter apenas 2 prefeitas, que é o caso daqui, faz com que a gente pergunte: quantos homens passaram por essa prefeitura e quais mudanças de fato foram feitas? Qual é o processo de ruptura, de descontinuidade com o passado que nos coloca diante de um novo mundo? É a possibilidade de arriscarmos para a mudança. As mudanças nem sempre são positivas, mas elas são necessárias, não é? Então, olharmos para isso nos faz com que a gente possa aprender com as dificuldades. E aprender com a dificuldade é nos colocarmos diante do desafio de existir todos os dias. Quem não quer dificuldade, que fique na cama. Mas à medida que acordou, é desafio. E para alguns, ainda que dormindo, estão tendo que se desafiar o tempo inteiro. Aí gera insônia. Aí gera um problema gravíssimo que estamos hoje em sociedade, que é o problema de saúde mental. E desde a mais tenra infância, nós estamos vendo crianças com problema de saúde mental.
Então a gente precisa ver o que está acontecendo. E quando você coloca, Daniel, a Lei 10.639 de 2003, que no dia 9 de janeiro do ano que vem completa 20 anos, a 11.645 de 2008, que também coloca para nós a obrigatoriedade de estudo e cultura indígena no currículo, para além da africana, para além da afro-brasileira, a 11.645 nos coloca diante da indígena também. A questão é, qual é a dificuldade de implementarmos essas leis? Uma que é já adulta e outra que está na adolescência, né, que é de 2008. Qual é a dificuldade disso? A dificuldade disso está justamente no processo que nós estamos embebidos num racismo epistêmico. O que significa racismo epistêmico? É olharmos para o currículo da nossa educação brasileira, e aí eu quero provocar a secretária de Educação do município, olhar ao currículo do município e ver que currículo é este. Porque este currículo é apenas a reposição do passado e a perpetuidade do passado para o presente e para o futuro. Eu preciso repensar o que foi feito. Então, quando eu digo, de novo, ao meu amigo Júlio, né, no curso de ontem à noite, que o Brasil não foi colônia de exploração, mas o Brasil foi colônia de povoamento, tanto quanto foi os Estados Unidos, ele se assustou. Foi vários sustos ao longo do caminho, né? Ele se assustou e ele disse, mas como assim? Eu falei, Júlio, pensa no seguinte: quem que vai para a América do Norte? Para Estados Unidos hoje e Canadá. São aqueles que são expulsos, degradados daquilo que foi a Constituição do Reino Unido, que expulsa escoceses, que expulsa holandeses, que expulsa tantos outros que vão para os Estados Unidos, para o Canadá, sem a possibilidade de volta. E ao chegarem lá, eliminam grande parte da população local. E se instalam lá, com a possibilidade de não voltar mais. O que acontece no Brasil é que uma população que aqui estava, indígena, de diversas nações, não são apenas etnias, são nações, né? Nós temos, abrindo aspas, nós temos aqui, abrindo parênteses, nós temos no Brasil um Estado plurinacional. Nós não temos apenas uma nação, nós temos diversas nações. 230 nações vivem aqui dentro, só que nós não as reconhecemos. Tá? Mas aí esse é um outro parágrafo dentro do contexto da 11.645. Então, dentro desse sentido, voltando, eu dizia para o Júlio, os africanos vêm para cá, sem a possibilidade também de volta, e vêm construir, a partir de suas civilizações, constroem o Brasil. Por que o conceito que o historiador antigo dá de colônia de exploração? Porque ele está dando como sujeito histórico o português. E está colocando o africano na condição de mercadoria, de objeto, de alguém que não é humano. O Brasil também é colônia de coloniamento africano, tanto quanto nos Estados Unidos. Portanto, eu tenho que repensar os conceitos, eu tenho que atualizar-me diante de tudo isso, para fazer com que eu possa fazer dessa leitura de mundo uma leitura de mundo possível. E quando eu digo dessa necessidade, é justamente a gente lidar com o racismo epistêmico que está no nosso currículo, é lidarmos com o racismo institucional que está na nossa educação,
é lidarmos com o conjunto de racismos que também estão presentes, inclusive o racismo socioambiental. Por que as escolas de centro são melhores do que as escolas de periferia? Não é à toa, gente. Eu preciso repensar tudo para entender que existe uma geografia do poder. E a geografia do poder também significa as escolas que estão ali, com alguns professores que são melhores, têm mais experiência, esses estão no centro, e outros tantos estão na periferia e lutam para depois uma remoção para vir para o centro. De modo que as escolas da periferia ficam abandonadas. Eu preciso entender tudo isso. Então, a lei de 2003, ela, ao meu ver, é a principal lei da história da República. A segunda mais importante lei da história desse país. E provocando de novo você, Denise, a principal lei da história desse país foi assinada por uma mulher, que alguns a criticam, Isabel de Orleans e Bragança. Só que essa mulher sabia o que estava assinando. E na carta que ela escreve em agosto, nesse mesmo mês de 1889, ela está dizendo da importância de se fazer, assim que a Câmara abrir, em 20 de novembro de 1889, ela vai colocar 2 projetos de lei, com apoio dos, como ela diz na carta, aos amigos fiéis de papai, Pedro II. Né? Aqueles projetos mencionados dos irmãos Rebouças, uma reforma agrária que atenda a população brasileira e, sobretudo, aquela recém-saída do escravismo. Uma ação que pudesse haver saúde para todo mundo. E uma educação que atendesse a todos, que é o projeto de José do Patrocínio, que hoje a gente conhece como Sistema S. Mas a gente não diz que o Sistema S é um projeto de José do Patrocínio. Os liceus de artes e ofícios. Isso nos coloca diante do quê? E ela dizia na carta: eu preciso que vocês façam segredo disso. Ninguém pode saber, só os amigos fiéis a mim e a papai podem saber disso. Porque senão, os aristocratas, os escravistas, aqueles que não aceitam aquilo que eu fiz no dia 13 de maio do ano passado, não deixarão isso prosseguir. E será o fim do Império e da Casa de Orleans e Bragança no Brasil. E aí o que acontece no dia 15 de novembro de 1889? Um golpe militar. A República. 5 dias antes da Câmara voltar. Até hoje, Daniel, até hoje, Denise, a população negra nesse país espera uma reforma agrária que compense o passado no presente. E ela dizia na carta: o segundo projeto que eu quero fazer é que haja sufrágio universal feminino. E como ela diz, se uma mulher pode reinar, uma mulher pode votar. As mulheres puderam só votar 40 anos depois. Essa é a república que nós instauramos nesse país. E eu não sou defensor do império nem da monarquia. Eu estou apenas trazendo para vocês elementos para a gente refletir. O que nos coloca diante desse fator? Eu sei o que significa estar no governo.
Eu sei que significa lidar com decisões, mas elas, às vezes, podem nos derrubar, porque ferem, de fato, diversos interesses, não é? Então, olharmos para tudo isso faz com que a gente possa, como se diz, olhar no peixe e no gato o tempo todo, né? Quais são os impactos de nossas ações? Então eu queria sempre poder pensar com vocês, e na sua pergunta, na fala de Denise, de que nós precisamos avançar e muito. Muito. A implementação da 10.609 passa por uma reconceitualização de tudo que nós já fizemos. E vocês estão no estado de Minas. A partir da segunda quinzena de setembro, Daniel, eu começo a dar um curso de formação para a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem sido provocada por diversos atores sociais à questão da não implementação efetiva da rede do Estado de São Paulo, das redes municipais, das redes privadas, comunitárias e confessionais, no que diz respeito a 10.609 e a 11.645. Então, os defensores me pediram, aliás, me contrataram, né, para que eu pudesse dar um curso para eles, para que eles pudessem acionar de maneira qualificada os agentes públicos, prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, diretoras, diretores, toda a cadeia educativa do porquê não está acontecendo a implementação de uma lei, de uma política pública. Então, em 2023, eu vou mudar para São Gotardo, porque eu poderia ser perseguido, viu, prefeito? Mas é isso. Então, tem muitas coisas para serem feitas. Então, vocês não percam de vista que como a gente diz em São Paulo, a não implementação da Lei 10.609 ou da 11.645 é um crime. E quando eu digo é um crime, eu estou justamente balizado na Constituição de 1988, que diz que racismo é crime. Só que nós precisamos dizer que há muitos racismos, não existe um racismo, existem muitos racismos. E todas as modalidades de racismo são modalidades criminosas. O racismo epistêmico é também um crime. O institucional é um crime, o ambiental é um crime, todos são crimes. A pergunta é: eu quero manter uma rede de ensino criminosa? Eu quero ser um professor, uma professora criminoso? Eu quero compactuar com um crime, sabendo eu hoje que é um crime? É isso que eu tenho feito por aí, dizendo: você está cometendo um crime. A partir de agora você tem ciência que você está cometendo um crime. A partir de agora você precisa mudar, porque senão você, de fato, vai ser conduzido a uma situação muito difícil para você. Porque agora você sabe. Antes você podia dizer, eu não sabia. Mas agora você sabe. E como diz o velho ditado, né, já que já foi levantado ali, né, o cartaz que nós temos ainda 100 minutos, 100 minutos, né? Ou foi 1000 minutos, né? Então dá-nos conta de pensarmos o seguinte, que nós estamos diante de desafios enormes e nós não podemos mudar a rota de enfrentarmos os desafios enormes que temos pela frente. E eu sempre digo, o racista, ele é uma pessoa fantástica,
E eu entendo a tua emoção, entendo a emoção de Denise, eu me emociono muitas vezes também, né? Eu sou um chorão de marca maior, mas para a gente poder pensar no seguinte, que o racista é um serial killer. Ele mata um, ele mata em série, ele mata em dúzias. Não à toa, Adolf Hitler, no século XX, eliminou os judeus com a expertise da indústria. O racista faz isso. Imagine esse racista na sala de aula, que ele não faz. É isso que nós precisamos mudar. Parei um pouquinho, não precisa bater palma, a gente vai seguir, a gente tem 1000 minutos, então vamos seguir. Imagina só o que é um racista na presidência da República. O Senado. Já que temos um tempo diminuto, né? Eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade mais uma vez e trazer algumas historinhas bem curtinhas, já que o tempo, né, está ali a nos espreitar. Você falou do racismo epistemológico, né? Eu passei uma situação que eu fiquei com tanta vergonha que eu demorei algum tempo para contá-la. Agora que eu perdi, eu conto em público, né? Eu participei do congresso lá em Goiânia, de antropologia, né? E o estudante está sempre à procura, provavelmente aquele estudante que de fato exerce, né, o dom do aprendizado, que é livros mais baratos, né, dentro da nossa área de interesse, e encontrei uma banca com diversos livros. E teve um livro que me chamou muita atenção, eu conhecia muito o autor, através do professor João Marcos Além, na Universidade Federal de Uberlândia, né? Falava muito dele. Eu cheguei, vi a capa do livro era o autor, na capa, não era só o nome, era o autor. Aí, para o meu choque, né, que eu demorei a contar, né, o trauma passou, então estou contando agora. Eu olhei e disse não, pensei comigo, o autor é negro, o autor é Stuart Hall, né? Vivia estudando ele, mas pela nossa trajetória, né, desde os bancos escolares até a universidade, a gente sempre acha que aquela autoridade no assunto é alguém branco, a gente já tem isso introjetado, né? Então eu não contei para os meus amigos em volta, né? Demorei alguns anos para superar esse choque, né? E para entender como que é esse processo na vida da gente. Uma outra história que você me fez pensar também, que eu tenho, conversei com você mais cedo, que eu estou em 3 escolas, né? A gente tem essa vida, né, buscando o sustento, buscando se manter também economicamente, né, materialmente falando. E são 3 realidades bem distintas, que eu trabalho numa escola do centro, como você citou. Trabalho numa escola particular. E trabalho numa escola da periferia. A escola do centro, eu observo os alunos e vejo pouco dos meus, daqueles que me refletem a minha... o título é Na Minha Pele, né? Que refletem a minha pele, não só a minha pele, mas toda aquela carga cultural. Na escola particular menos ainda. Mas nessa terceira, as pessoas que estão lá, os alunos que estão lá, eu me vejo neles. E eu gosto muito de trabalhar nessa escola, já tem uns 11 anos que eu trabalho lá. E eu cheguei, eu já sabia disso, mas a gente tem que verbalizar também, né? É uma escola que eu tenho muito carinho, porque eu olho para eles e me vejo. Quando eu vejo professores criticando, isso é difícil demais, eles são problemáticos e tal, sou eu sou assim.
Estou falando no presente porque eu sou aquele aluno lá do primeiro ano, do segundo, que às vezes não tinha a mesma oportunidade que outros. Não era tratado igual aos outros. Era o problemático, o repetente, ele que ficava, antes dessa progressão, né? Você ficava 3 anos na 5ª série. Até você sair dela, você já era quase um adulto no meio de crianças. Eram essas pessoas que ficavam para trás, como eu. E hoje eu trabalho numa escola que eu tenho muito carinho, me dedico, não que eu faça diferença em termos de qualidade, mas o meu olhar é diferenciado para esse grupo. O outro grupo que eu tenho muito carinho também, que eu fiz parte dele, é o grupo da EJA. Eu fui aluno de EJA. Tive que parar de estudar ou repetir os anos e depois retornar. Então eu tenho... são muito caros essa relação com esses alunos, como todos os alunos eu sou muito caro, mas tem uma diferença aí do ponto de vista da identidade, da identificação, que me toca muito. Então, na sua fala me trouxe toda essa história, essas emoções, né? Ao mesmo tempo reforça racionalmente que o meu trabalho está sendo bem feito, está sendo feito com qualidade. Estou humildemente aprendendo, por isso que eu fiquei falando pouco, gente, porque não é que eu não queria falar não, eu queria aproveitar o Dagoberto como vocês estão aproveitando. Então agradeço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Pisani, você vai falar alguma coisa? A gente tem mais 2.000 minutos, é isso? Infelizmente. Não, né? Não. Mas nós temos 5 minutinhos para fechar com alguma pergunta. Eu sei que a Judite quer falar, acho que meu microfone está desligado. Oi. Oi, agora. Isso. Eu acho que a gente pode concluir, a gente precisa concluir. Infelizmente, a gente passaria horas e horas escutando esse diálogo, que é super bacana e é por isso que vocês estão aqui, né? Mas eu acho que só para a gente finalizar, a gente poderia só finalizar com alguém que queira só fechar. A Judite já tinha mencionado que queria falar alguma coisa. Pode ser? Ok, Judite, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar a respeito de estratégias de resistência em tendências de futuro. Como aliar cada vez mais os povos indígenas, as nações e as lutas dos povos negros? Então vamos pensar no seguinte, eu já vou fazer então essa amarração como o Jô fazia, né? Grande Jô. Então pensar no seguinte, quando você, Daniel, fala dessa realidade de 3 escolas, uma questão que se coloca é como que a gente olha para essas 3 realidades e se vê às vezes como esquizofrênico. Ser cindido. Estar em realidades tão distintas e verificar que você tem projetos de vida e de sociedade em cada uma dessas escolas. Como é que se junta tudo isso na dificuldade, na realidade social? Então eu entendo perfeitamente isso. Agora, quando a gente olha para um projeto educativo que nasce justamente ainda no século XVI, fazendo um processo de exclusão sistemático, faz com que você possa entender qual é o teu papel nessas 3 realidades educativas. E aí, pensando na questão de Judite, quais são as estratégias? A primeira estratégia, Judite, é não pensar na resistência. Porque se eu penso na resistência, olha que loucura, é porque eu estou sendo pautado pelo outro. Já parou para pensar? Que quando eu penso em resistir, é porque eu estou dando ao outro a condição dele existir. Eu só resisto. Tudo bem? Então a primeira ação é eu existir. Eu ser. Eu estar. Depois eu vejo como eu me relaciono com esse outro. E se esse outro eu preciso constituir um processo de reexistência.
E essa reexistência é como que eu releio o outro. Tudo bem? Isso é fundamental. Mas isso é uma experiência das populações indígenas nas Américas. Isso é uma experiência das populações africanas na África. Isso é uma experiência das populações asiáticas na Ásia. E os da Oceania também. Diante do usurpador, dos conquistadores que vieram da chamada Europa Ocidental. Veja que eu não estou trazendo a Europa do Oriente, mas estou falando dessa Europa do Ocidente. Ela que projetou este mundo desta maneira. Tudo bem? Mas eu também sou sujeito. Eu também existo. Então, a primeira questão é a possibilidade de eu existir na relação com os outros. E aí eu te trago a experiência de Palmares. A experiência do Quilombo de Palmares, que reuniu diversas nações indígenas daquela região, diversas populações africanas que vieram do Brasil, para o Brasil, sobretudo populações de origem bantu, e populações brancas que estavam naquele momento do século XVI. Quem são? Em grande parte, judeus e ciganos, expulsos da Europa. São esses que forjam o Quilombo dos Palmares. A primeira república, se a gente for para o conceito presente. E o conceito não é o conceito grego, tá, gente? Porque o conceito de república, o conceito de democracia também está no continente africano. Mas depois a gente discute isso, depois a gente vai conversar, né? Com mais tranquilidade. Eu virei 3.000 vezes aqui para São Gotardo, gostei de vocês, a gente vem, não tem problema nenhum, os meus cursos, uma coisa de alguns milhões, tudo são resolvidos, né? Não tem problema nenhum, uma empresa do agronegócio paga tudo, né? Agora, o que é fundamental é pensarmos nisso, A primeira estratégia não é ficar resistindo, é saber que você existe. E é você que tem que pautar o outro, não ser pautado pelo outro. Primeira coisa, ok? A segunda coisa a fazer é reconhecer as suas fragilidades, para reconhecer a fragilidade do outro. Como diria o velho ditado africano e a velha concepção de Amadou Rampatebá, num livro fantástico, compre também, né? Pega o Eco, mas pega Amadou Rampatebá, num livro chamado Menino Fula, que ele está contando as histórias dele, a experiência dele, né? Rampatebá está dizendo o seguinte: prefeita, ouça isso. O meu oponente, o meu adversário, o meu inimigo é maior do que eu. Ele é imenso, ele é maior do que eu. Mas se eu dobrá-lo, é porque eu sou maior do que ele. Dê o gigantismo ao outro, para você ter a possibilidade de superá-lo. Está entendendo, Judite? Eu preciso entender quem é o outro para poder dobrá-lo. Ok? Então, é este exercício que você precisa lidar. Eu tive, quando eu dizia a experiência de estar em governo, né, e aí já encerrando, eu tive a felicidade de trabalhar com o patrono da educação brasileira. Né, eu tive a felicidade de trabalhar com Paulo Freire. No gabinete da educação, quando Paulo Freire era secretário municipal de educação, na gestão de Luiz Erundina de Souza. Na minha perspectiva, não é porque eu trabalhei naquela gestão, mas na minha visão, a melhor prefeita da cidade de São Paulo. O segundo melhor prefeito da cidade de São Paulo, Mário Covas. Apenas 2 anos e meio ele fez mudanças enormes para a cidade de São Paulo. E Luísa fez uma coisa brilhante. Infelizmente nem o PT reconheceu. Por quê? Porque era um erro.
É muito difícil. Eu sei imagino, não sei, mas imagino que você não passa, né? Mas quais são as questões de fundo? O Paulo, que a gente chamava de PF, né? Paulo Freire, ele dizia uma coisa para nós: não queiram avançar os passos da história, porque a história pune os apressados. O lance da paciência histórica, né? Avancem sobre a história em passos comedidos. E por que em passos comedidos? Porque no caminhar da história não existe só uma reta. Existem as alamedas, existem os becos, existem as ruas sem saída, existem as vielas, existem os atalhos. Andar devagar significa ter a possibilidade de olhar para os lados. Andar com pressa, você só olha numa única direção e você não vê o todo. Caminhe com tranquilidade, mas caminhe. E caminhe para frente. Mas caminhe trazendo todos que você puder trazer. Porque se você caminhar sozinho ou sozinha, você estará caminhando efetivamente para o suicídio. E nós não precisamos ter essa vocação. Então eu quero aqui agradecer a você, Lissandre, por ter me trazido até aqui, ao Daniel por ter me provocado e me convidado lá no início do ano, naquela live que nós fizemos, né? Agradecer a cada um e cada uma, né? E fiquei feliz quando disseram para mim: olha, a prefeita lá é uma prefeita, não é um prefeito, e ainda mais, ó, é uma negra. Eu falei: opa! Agora mais eu quero ir, né? Só peço para vocês, arruma a estrada, pelo amor de Deus. Porque vir de madrugada para cá é complicado. Mas tudo bem, faz parte. O que faz então com que a gente possa estar sempre? Estar sempre. É importante que a gente possa. Então agradeço, Lissandre, né? Essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a cada um daquele grupo que nós nos sentamos, nos reunimos e conversamos há cerca de 2 meses, mais ou menos, né? Então foi ótimo, né? Precisamos encontrar sempre, né? Então, de modo que eu quero agradecer a cada um e cada uma de estar aqui. Quem está lá no fundo, quem está aqui, quem está aqui, né? E de fundamental importância que a gente consiga sempre ler a história a partir da base do respeito. E o que significa respeito? É rente ao peito, próximo ao coração. Então, quando eu pedi a você para dar um abraço, é para que os nossos corações pudessem estar conectados. Que cada um possa dar o abraço no seu amigo, na sua amiga, para que de fato os corações possam estar conectados. E a estar conectado para pensar num projeto que seja comum. Como diria Manuel Castells, como diz Kabengele Munanga, como diz os grandes estudiosos, fundamental é que a gente possa constituir uma identidade de projeto. Uma identidade de projeto que olhe para o futuro a despeito das nossas diferenças e caminhamos firme com esse propósito. Muito obrigado. Eu trouxe aqui 2 livrinhos. Nós estamos num sistema capitalista de produção material, mas fundamentalmente simbólica. Eu trouxe um livrinho que é a minha dissertação de mestrado, né, a R$40. E trouxe esse livro. Um deles eu vou deixar para a prefeita, porque já foi um pedido, né, Lissandra? Por favor, presenteie a prefeita com esse livro. Ah, fez uma... Olha, então tem uma coisa aqui de quase 2 meses, né? Então, esse vai estar a R$70, os 2 a R$100, tá? Então, de modo que este livro aqui é uma dedicatória que eu faço a 3 mulheres. A minha orientadora, que está aqui, a professora Josildete Gomes Consorte. Dagoberto, fala por favor o nome do livro, o título do livro, por favor. Professoras Negras, Mulheres Acadêmicas e Intelectuais. Tá vendo? Ok. Eu falei que tinha que ser o presente da prefeita? Então veja, então a professora Josildete foi minha orientadora por 13 anos, graduação, mestrado e doutorado, na PUC de São Paulo, e ela hoje é uma senhora de 92 anos,
agora no dia 18, ela recebe o prêmio de professora emérita na PUC, eu vou estar lá, é óbvio, né? E nesse sentido, pode trazer aqui essa pipoca, porque a gente come também, né? Então, de modo que a outra professora que está aqui do lado é a professora Petronila Beatriz Gonçalves e Silva, professora da UFSCar, daqui a pouquinho, professora da UFSCar. Essa professora aqui, e aí é uma provocação, Adriane, tá? Essa professora aqui é a relatora da 10.639, tá? Tá lá. E aqui é a professora embaixo, a professora Eunice Prudente, que foi secretária de Estado de Justiça, Defesa e Cidadania do Estado de São Paulo. E agora eu vou contar um absurdo na história dessa mulher. É a única mulher negra na história da Universidade do Direito do Largo de São Francisco. Na história, eu estou falando do século XIX até o século XXI, a única professora negra na Faculdade do Largo de São Francisco do Direito da USP. É um absurdo. Então ela vai contando as histórias. Então as três contam histórias. A partir das histórias de vida delas, quais são as questões que elas colocam sobre as suas vidas, famílias e tudo mais, e o que elas dizem às gerações do futuro. O que fazer? Tudo bem? Então, já você faz a entrega, depois eu faço a dedicatória, eu faço, mas você já faz a sua média com a sua prefeita. Depois eu faço a dedicatória. Então, eu quero agradecer a vocês, tá? Agradecer muito a vocês por estarem aqui nesse dia de frio, né? Atípico. Mas que bom que estamos aqui, porque o frio não existe quando a gente tem calor. Muito obrigado, gente.